vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem ruga é sinal de indiferença. Que tempos são esses onde falar sobre flores é quase um crime, porque significa silenciar sobre tanta injustiça? É verdade, eu ainda ganho bastante para viver, mas acreditem, é por acaso. Nada do que eu faço dá-me o direito de poder comer quando eu tenho fome. Dizem-me, beba e come, fica feliz com o que tens. Mas como é que eu posso comer e beber se a comida que eu como eu tiro de quem tem fome? Se o copo d'água que eu bebo faz falta a quem tem sede. Mas apesar disso, eu ainda continuo comendo e bebendo. É verdade. Eu vivo em tempos sombrios. E aí a gente vai bater um papo hoje para falar sobre a necessária emergência nas políticas públicas no nosso país. A política pública, na verdade, é um conjunto de ações, né, que tem que atender a população, a sociedade. Seja na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, dos seus direitos, da garantia dos seus direitos. E essas políticas públicas, elas têm que ter metas. E quem determina essas metas são os governos. A gente precisa humanizar as políticas públicas. Mas diante dessa sociedade contemporânea, que chamamos de sociedade de conhecimento da comunicação, ela está criando algo muito contraditório. Porque cada vez mais a gente vê a incomunicação, a solidão entre as pessoas. A internet, no mesmo momento que ela nos conecta a milhões de pessoas, ela também nos tira a possibilidade de sentirmos com os nossos pés o macio de uma grama verde, o teor, o calor das terras em nossas mãos. Esse mundo virtual, ela acabou criando uma nova espécie de habitat, né? Ela encapsulou o ser humano, ele tornou algo assim figurado, longe, distante, solitário. A gente precisa do cuidado. Como diziam lá os grandes filósofos, né, da antiguidade, é o cuidado, o verdadeiro suporte real daquilo que a gente chama de criatividade, liberdade e inteligência. Nós precisamos reverter, temos que ir ao encontro novamente ao nosso ethos fundamental, que é identificarmos os princípios, os valores e as atitudes que fazem da vida, de fato, um bem viver. A gente está aqui com dois belíssimos companheiros, Adolfo Ferreira e a Ana Paula Castro. O Adolfo é um companheiro nosso de luta. Ele é professor, é diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro e é membro militante da Corrente Socialista dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A Ana Paula Castro, além de professora e advogada, é feminista e militante dos direitos humanos e do Partido do Socialismo e Liberdade. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né, para situar aqui as pessoas. A Alexandre já falou, eu sou advogada, professora, militante dos direitos humanos, eu milito na setorial LGBT do PSOL, na setorial drogas e na setorial jurídica. Eu sou uma mulher feminista, né, bissexual, as minhas lutas são também na seara LGBT, da defesa dos direitos das pessoas LGBT, na verdade, nos direitos humanos em geral, né? E aí a gente vai fazendo os recortes da luta antirracista, da luta anti-LGBT-fóbica, da luta pela educação, da luta pelas crianças. Eu também construo a setorial da criança e do adolescente dentro do PSOL, com a queridíssima camarada Patrícia Félix, um exemplo para todos nós. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né, para trocar essas ideias com o camarada Adolfo também, que eu estou conhecendo hoje. Um cara da educação, a pessoa que é da educação merece todos os aplausos, né? Não há no mundo profissão mais importante. Agora dá a voz para Adolfo. Obrigado, Ana. Prazer estar com você aqui, estar te conhecendo também, né? Prazer estar com o Alexandre Pantaleão, aí, esse camarada
né, que nos conhecemos já há um tempo aí das lutas, né, das mobilizações, de piquetes e outras coisas mais. Eu faço parte da CST, a Corrente Socialista de Trabalhadores e Trabalhadoras, do PSOL, sou da direção do CEP, o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, professor de História da Rede Municipal do Rio, da Rede Municipal de Itaguaí. A gente vê o descuido, né? Um descaso pela vida, por exemplo, das crianças, dos inocentes. Nós temos um número assustador quando a gente pega alguns dados da própria ONU, que a gente vê que crianças elas são usadas como combustível para essa produção desse mercado mundial, onde, como eu disse antes, né, ela não enxerga o ser humano como integrante desse meio, mas apenas como uma mercadoria. Mais de 250 milhões de crianças trabalham hoje. Então, na verdade, essas crianças são pequenos escravos para o sistema. E quem se nega essa infância, a inocência e o sonho? Como que a gente permite, como que a gente percebe que as pessoas, elas permitem isso? Como que a gente consegue ter uma sociedade que convive pacificamente, calma, com situações como essa? E só se rebela quem, de fato, não quer compactuar e quer fazer algo diferente. Se a gente não cuidar, principalmente das crianças, não há sentido. Você levanta aí dados, né, muito importantes, assim, queria ajudar também, trazendo mais dados aí para a nossa conversa. Só pegar os dados mais alarmantes, né, do Brasil nesse último período. Enquanto que em 2021, né, em plena pandemia, ao longo desse ano aí, o Brasil teve 40 novos bilionários, enquanto que, ao mesmo tempo, são 84,9 milhões de brasileiros e brasileiras com fome ou vivendo em insegurança alimentar, segundo dados aí do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Desempregados são 14,8 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, né? Essência humana cada vez mais desumana, né? Dentro do capitalismo, essa humanidade que vai se perdendo, essa humanidade ela é cada vez mais impossível dentro do capitalismo, funcionando mesmo para valorizar, para defender os interesses dos mais ricos, né, dos bilionários, dos banqueiros, dos mega empresários, do agronegócio. E outro dado também escandaloso, né, e ligado à política pública, é a questão da dívida pública. Você abre lá o site da Auditoria Cidadã da Dívida, né, que tem a pesquisadora Maria Lúcia Fatorelli, seríssima, né, foram pagos ao longo do ano passado mais de 1 trilhão 381 bilhões de reais em juros e amortizações da dívida, mais de 39% do orçamento federal destacado para pagamento de juros e amortização da dívida, enquanto a educação, por exemplo, minha área, né, recebeu 2,49% desse orçamento, menos de 15 vezes aí o valor que foi destinado ao pagamento da dívida. A gente vai entendendo, né, para que funciona, que essa situação que você está pintando não é mero acaso, é uma política mesmo de Estado, é uma política econômica e social aí que está prevalecendo, que a gente precisa se organizar para enfrentar e para transformar radicalmente, né? Como a gente tem observado o crescimento de crianças morando nas esquinas, como o número de crianças em situação de rua, revirando lixos para comer ou para vender e ter alguma coisa em casa, aumentou. No Rio de Janeiro tem muito, é o que mais tem. A gente anda ali pela São José, no centro da cidade, são famílias, são anos de famílias ali, é mãe com 5 filhos, todos em situação. Um dia eu parei para conversar com uma que estava com o bebê no colo, e aquele bebê não tinha registro de nascimento, gente. Eu perguntei a ela por quê, ela disse que é porque não tinha identidade. Então, como que ela vai registrar o filho se ela não tem a identidade? É bem complicado, sabe? Aí a gente, que é da luta dos direitos humanos, a gente tenta fazer o que dá, né? A gente tem trabalhado com o que dá. A gente tem uma comissão de direitos humanos dentro da OAB, a RJ, muito aguerrida, muito maravilhosa. É uma comissão que tem desempenhado um papel excelente, né, sobretudo nesses tempos cruéis, né, de pandemia, a população carcerária aumentou. Sobre as crianças, antes que eu me esqueça aqui, eu vou pegar um fio, falou a questão do trabalho. Se vocês bem lembram, lá em 2017, 2018, o atual presidente da República falou que criança tinha que trabalhar mesmo.
Isso aí. Porque ele trabalha desde criança. Ele falou isso, gente. O cara ficou 30 anos no Congresso, nunca trabalhou, que desde criança é esse que ele trabalha, né? Aí ele disse que criança tinha que trabalhar mesmo. Quando ele disse isso, me doeu no peito, porque eu sou uma defensora sem limites do ECA, né? O ECA, para quem não conhece, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei que surgiu com a redemocratização do nosso país, né? Ela foi ali prevista na Constituição, veio para garantir, dar proteção integral para essa criança, para esse adolescente. De nada adianta uma lei maravilhosa, com boas intenções, se não há políticas públicas que a efetivem. Assim, que eu acho muito importante nisso que você está apresentando, das crianças nas ruas, nos sinais. É impressionante como na cidade inteira, na verdade, hoje a gente vê como algo natural, né? Meio que naturalizado mesmo, né? Como parte da paisagem da cidade. E como que isso está ligado a todas essas políticas aí, né, mais recentes dos governos, né? Queria retomar, por exemplo, a PEC do teto dos gastos, né? Tão grave, né? Essa medida do governo Temer, né? Agora a gente está vendo aí o governo Bolsonaro tramitando no Congresso Nacional a reforma administrativa, né? A PEC 32 também, que é, enfim, um objetivo de fazer terra arrasada completa dentro do serviço público, da educação, da saúde, enfim, de todos os setores que, diante da pandemia, seguraram, né? Como puderam, por toda a sua precariedade, as condições de vida mínimas, né, para o povo trabalhador mais pobre, né, o SUS, a importância do SUS nesse período de pandemia, né, tão assim, tão gritante, né, e a resposta, né, que o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional estão dando é a aplicação aí da reforma administrativa ligada à questão do ajuste fiscal para pagar a dívida pública, como que esse tema ele entra tão forte nesse debate, é impossível a gente fugir disso, porque toda essa questão, né, da ausência total de política pública, né, da precariedade cada vez mais grave da educação pública, da não aplicação, né, do próprio ECA, por exemplo, está ligado a um estrangulamento cada vez maior do orçamento público para as políticas públicas, né, e como uma política de Estado, como uma política da classe dominante, né, e que precisa ser enfrentado. Como você está falando aí, Alexandre, é o nosso método principal, é o nosso caminho, é a gente se mobilizar, organizar os nossos e as nossas, né, e ocupar as ruas com a unidade que a gente precisa para enfrentar esse governo nas lutas, nas ruas, né, e derrubar esse governo. É isso que a gente precisa, na verdade. Nós, o povo trabalhador, as crianças que estão nos sinais, né, os setores mais oprimidos da nossa sociedade, da nossa classe, é disso que a gente precisa hoje, de forma urgente, derrubar esse governo genocida que quer arrebentar cada vez mais as condições de vida do povo mais pobre, né? Então, o dia 7 é um dia necessário, né? Vamos estar lá às 9 horas da manhã, ali na Uruguaiana, nós da CFP do Combate, o PSOL, o CEP também vai ter a sua coluna lá. Então, muito importante que a gente fortaleça aí esse ato do dia 7 lá na Uruguaiana, né, para a gente mostrar a nossa força e seguir o enfrentamento a esse governo genocida e que vem nos atacando tanto. Né? Eu estou aqui me coçando para fazer uma pergunta para o Adolfo. Como você está envolvidíssimo na educação, né? Como que tem sido? A gente já sabe a resposta, mas é só para fazer uma provocação mesmo para quem está nos ouvindo. Eu queria saber, Adolfo, como que tem sido, como você é envolvido, que você traga notícias cruéis para a gente, porque a gente já está falando aqui que criança está fora da escola, que criança está na rua, que a alimentação está precária. Eu quero destacar aqui que as crianças ficaram praticamente sendo educadas sem escola, porque quem é pobre não tem computador, não tem uma internet direito. Imagina, né? Acabou. O ano escolar 2020 acabou. Os vestibulares, expectativas, tudo acabou, adoeceu todo mundo. E aí, Adolfo, quero que você dê o seu testemunho, mas antes eu preciso fazer um recorte. As pessoas LGBTs, sobretudo as pessoas transgêneras, né? A pessoa não é transgênera, não nasce com 30 anos de idade. Todo mundo tem a expressão de que é travesti ou homem trans, eles nascem com 30 anos de idade. Não.
A pessoa foi criança, né? Existem crianças transgêneras. E essa criança transgênera, ela chega ao 9º ano, quando chega ao 9º ano fundamental, ela já está fora da escola, porque não tinha banheiro para ela, porque ela é um menino de vagina, uma menina de pênis, que não tem banheiro para esse tipo de criança, de pessoa, porque ela não tinha reconhecimento dentro do universo escolar, e ela vai embora. Ela não chega, quiçá, na universidade. Para ela, a pandemia já existe desde que ela nasceu. Essa restrição de direitos é desde que ela nasceu. E aqui eu quero fazer essa denúncia pública, né? E aí as crianças pobres, a mesma coisa. Mas aí, já que a gente está falando da seara da educação, que é uma seara importantíssima aqui na nossa noite, eu queria que o Adolfo trouxesse esses elementos para a gente ficar ainda mais indignado e aparecer lá no dia 7 de setembro, com sangue nos olhos. Queria pegar dessa última parte aí, falando dos adolescentes, né, transgêneros, assim, como você está falando, isso já aparece no fundamental, né? Na minha escola, nesse momento, coincidentemente, impulsionando esse debate, né, que é necessário fazer com os colegas, para que todo mundo entenda que é necessário abolir de vez, né, dentro da escola, a partir do espaço da escola, essas diferenças, essas desigualdades, né, e criar, a partir da escola, um espaço de acolhimento a todas as diferenças. Né, isso que é o fundamental. Agora, a verdade é que nesse período de pandemia, gente, a educação pública, né, e os estudantes da rede pública municipal, da rede estadual, viveram um apagão. É um apagão educacional completo. O abismo, que antes a gente chamava de abismo, né, educacional, que existia, hoje virou uma coisa assim, muito maior, 10 vezes maior, porque, como a Ana Paula falou, né, desde o início da pandemia, os governos não tiveram nenhuma política para garantir o ensino remoto de qualidade para os alunos da rede pública. Nenhum oferecimento de equipamentos, né, de notebook, de tablet, de celular, né, de internet, o que for, para garantir o acesso remoto a qualquer tipo de atividade. Não garantiu nem para os professores, inclusive, as condições de fazer esse acesso. E agora, no retorno presencial também, está se dando de forma completamente atabalhoada, né? Primeiro que não tem garantias em termos de protocolos nenhum, pelo contrário, né? O que a gente está vendo é vários casos de Covid, de surtos em escolas acontecendo e sendo abafados, né, por orientação da Secretaria de Educação. A gente está sob uma variante Delta, ainda temos a variante, ninguém está dando importância para isso. E não estão dando importância, pelo contrário, o governo Eduardo Paes está impondo cada vez mais uma retomada aqui na rede municipal, é o processo mais avançado, talvez no estado do Rio inteiro, a rede municipal do Rio, né, com a redução aí do distanciamento de 1,5 metro para 1 metro, superlotando as salas de aula, enfim. Os professores são o tempo todo desrespeitados e menosprezados, a saúde do professor que se dane, né? Eu tenho amigos professores, né, porque eu fui muitos anos professora de fundamental, eu fui professora da rede pública de Nova Iguaçu em 99, eu ganhava R$400, gente, pagava minha faculdade e acabou. Todos esses relatos que vocês acabaram de mencionar aqui, na verdade, é porque a gente está dentro de um sistema econômico, né, hegemônico, onde ele não privilegia o cuidado, né? Ao contrário, ele faz com que as pessoas abandonem, inclusive, os seus sonhos, os sonhos de generosidade. Esse modelo, né, ele prioriza a exaltação da propriedade privada, do individualismo. Ele menospreza a tradição de solidariedade, de generosidade, do afeto. Ele faz pouco das ideias de liberdade e muito menos da dignidade humana. Enquanto a gente não conseguir colocar na governança pessoas que tenham esse afeto, o afeto ao próximo, não vai adiantar nada. O modelo que está aí é dado para isso, para a competição, para o individualismo, né? Para a coisificação das pessoas. Mas é isso mesmo, é a falta de... E quando você fala em solidariedade, Alexandre, eu lembro da Constituição Federal, né? Porque a nossa Constituição Federal, a nossa lei maior, ela tem como um dos princípios, lógico, a dignidade da pessoa humana, que você bem lembrou, mas ela tem como um dos princípios um espírito de solidariedade ali,
sabe? O artigo 5º e toda a Constituição, porque a Constituição já dizia, Luiz Roberto Barroso, agora ministro do Supremo, não deve ser interpretada em tiras. Né? Tem gente que fala, mas no artigo 5º fala isso. Ah, não, mas no 226 fala aquilo, não interessa. É um conjunto de normas, você tem que pegar e analisar tudo junto. E aí, analisando tudo junto, você vê que o princípio da solidariedade está ali. O nosso constituinte originário, lá de 88, né, ele queria isso, que a gente tivesse uma sociedade melhor, justa, igualitária, né? E a gente hoje não vê isso, a gente vê tudo se acabando, sabe? Você acredita, Ana, que é possível, você e Adolfo, a gente conseguir alcançar sociedade voltada para a humanidade, para os respeitos das pessoas, para a proteção das pessoas, para a evolução das pessoas, dentro de um regime como esse que a gente vive? Não, eu não, Alexandre. Eu acho que esses últimos anos de uma crise cada vez mais grave aí do capitalismo tem demonstrado que não, né? Que, pelo contrário, que a gente está caminhando aí na humanidade para uma situação de barbárie cada vez mais profunda, de desigualdade, de extremos cada vez mais agudos. É essa tendência que se expressou ao longo, inclusive, da pandemia aqui no Brasil, né? Como a gente estava falando, tem cada vez mais bilionários e cada vez mais gente miserável passando fome. Essa é a tendência não só no Brasil, no mundo inteiro do capitalismo. Por isso é tão importante a gente ir nas raízes, né? E nas causas. Mais um dado aí da educação para a gente digerir, né? Que é que a Ana estava falando do vestibular, né? No Enem de 2021, teve queda de 77% na inscrição dos estudantes mais pobres, que são aqueles que pedem a isenção da taxa de inscrição. E esse dado, Adolfo, me fez lembrar uma outra coisa. Agora, há poucas semanas, o ministro da Educação, salvo engano, disse que educação superior e faculdade não é para o pobre. Na década de 80, né, a nossa elite, inclusive partes de setores de partidos de esquerdas, criticaram muito que foram as construções dos CIEPs. Falavam, inclusive, que os CIEPs foram construídos na beira das estradas para serem uma espécie de espetáculo, que todos eles eram construídos superfaturados, que não sei para que CIEP tinha piscina, não sabiam por que CIEP à noite tinha a mãe de aluguel, né? Onde as crianças que não tinham onde dormir, elas iam para os CIEPs dormir, tomavam banho, tinha uma refeição, tinha uma caminha limpa, um cobertor para dormir, e essas senhoras ficavam ali só tomando conta dela. E no outro dia ele não era prisioneiro, ele saía, ele ia fazer o que ele quisesse, ir para onde ele quisesse. A parte da mídia e da nossa elite, essa elite sem vergonha, promíscua, mentirosa, hipócrita, ajudaram a acabar com o que a gente tinha de projeto, talvez na época, mais avançado. Porque ele não era apenas um modelo educacional, ele ultrapassava isso. Hoje nós teríamos uma geração, né, talvez aí 5 milhões de pessoas, que estaria pensando diferente. E aí o Carneiro, ele fez essa provocação aí. O que vocês acham aí do CIEP? Mas na sua concepção original. Cheia de vontade de responder. Eu acho o modelo dos CIEPs excelente. Só que eu acho também que num governo, na atual conjuntura, gente, preste atenção, a gente nunca teve na história do país um governo que tivesse um gabinete chamado de gabinete do ódio, onde já se viu isso. E tudo bem, gabinete do ódio é um apelido carinhoso, entendeu? Eu acho que um governo que tem um gabinete do ódio não vai ligar nunca para um CIEP, vai achar um absurdo. É aquele governo que fala que direitos humanos são para os humanos direitos. Eu entendo que o CIEP é questão de urgência. Qualquer modelo parecido, algo correlato, deve existir. E acredito que o Adolfo esteja concordando comigo, que ele está com uma cara bem feliz. Vai lá, Adolfo, passo para você. Eu, infelizmente, não sou da geração que peguei, né, o surgimento lá do projeto do CIEP, mas a gente acaba estudando um pouco, né, e conhecendo o projeto, que é um projeto de educação integral, importantíssimo, que, na verdade, a nossa luta deveria ser pela universalização desse projeto, educação, né? Que não se restrinja
a um projeto experimental de poucas escolas, mas sim de toda a rede. Um projeto em que as crianças tenham, e adolescentes, enfim, tenham o direito de ficar na escola, né, o dia inteiro, estudando as disciplinas regulares, também fazendo outras atividades físicas, artísticas, né? Enfim, ter direito inclusive, ao momento Alimentação. noturno, né? Alimentação, claro. Creche noturna, né? Como o Pantaleão falou, porque também muitas mães e pais, né, não podem, só precisam pegar essas crianças no final da noite. Enfim, é um projeto de educação integral de verdade, né? Que tem, na verdade, que ser uma luta nossa para que seja universalizado. Eu ousaria dizer que é um projeto de humanidade, porque eu penso assim, gente, o que é o princípio da igualdade? Agora você bem professorinha. O que é o princípio da igualdade? É tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade, né? É um princípio aristotélico, né? Trazido aqui para nós por Rui Barbosa, enfim. Então, quando você traz essa realidade, essa construção, a gente está tentando trazer um pouco de equilíbrio, sabe? Nessa bengala totalmente torta. Porque o rico ele tem isso o tempo todo sem precisar da escola, correto? Ele tem alimentação, ele tem esporte, ele tem lazer e tem educação. E a criança da periferia, a criança da favela, é com o CIEP ou qualquer modelo parecido que ela vai ter. Então, isso trata o desigualmente, para tentar diminuir essa desigualdade absurda que leva a quê? O rico é filho do fazendeiro, né? E assim vai por gerações, e o pobre fica ali trabalhando em subempregos, né? Em Uber, precarizado. Então, eu acho o CIEP sensacional. Eu acho que isso é muito importante, né? E vou inserir mais um debate, assim, de que a gente precisa, né, de um projeto de educação, né, integral, qualidade de verdade, como o projeto do CIEP foi, né, durante um período tão curto, né, de tempo. Mas para a gente ter isso de verdade, a gente precisa de uma alternativa política que toque nessas questões tão centrais aí e que necessariamente vão se chocar com os interesses da classe dominante, né, dos setores mais poderosos, dos banqueiros, né, por exemplo, porque qualquer governo que assumir o país e que colocar um banqueiro para assumir a economia vai seguir essa mesma cartilha, com nuances para lá ou para cá, mas vai seguir essa mesma cartilha e não vai, de forma nenhuma, avalizar um modelo de educação que a gente quer e que as nossas crianças e adolescentes merecem, né? Então, precisamos de uma alternativa que coloque isso tudo no centro do jogo político, né? Que temos que enfrentar esse sistema aí tão injusto, imoral e ilegítimo de pagamento da dívida pública, que já foi paga há muito tempo e que é só uma forma de garantir lucros cada vez mais assim escandalosos para os banqueiros e para os rentistas, para o sistema financeiro. É só para isso que serve essa dívida pública. Temos que debater a taxação das grandes fortunas no nosso país. Outros países, inclusive capitalistas, estão debatendo isso na Europa, né? Enfim, por que no Brasil isso não pode avançar? Isso tem que avançar. E nós precisamos de alguém, de uma alternativa política focalizando isso, colocando isso como um programa. Eu entendo assim, que a taxação das grandes fortunas é importantíssima. Ela está há mais de 30 anos, né, já aí prevista e ninguém faz nada. Mas eu acho que também uma coisa que a gente fala pouco e que a gente vê bater é o imposto de renda, a forma como ele é calculado, como ele é taxado, né? Que a gente hoje tem imposto de renda, não é aquele proporcional, né? Que o cara que ganha menos é que paga mais. Quem tem grande fortuna não é só o bem, é a renda também, né? O cara não paga a realidade do que ele ganha. E aí o pobre aqui, o cara de baixa renda que vai pagar, vai ser taxado, vai ser esculachado. Essa questão da tributariedade, da revisão tributária é muito importante, porque esse recorte é fundamental até para a gente poder fazer algo de política pública também, né? Verdade. Agora, é isso que você, Ana, está falando e que endossa o que Adolfo comentou aí, né? Esse descuido todo, esse descaso com a coisa pública, isso ocorre porque setores que governam, eles se organizam em políticas pobres para os pobres. Né, os investimentos sociais em seguridade alimentar, saúde, educação, moradia, transporte em geral, elas são insuficientes. Então, a gente percebe que é um descuido vergonhoso pelo nível moral da vida pública. E isso é marcado
pela corrupção e pelo jogo explícito de poder de grupos que estão afundados nos seus interesses corporativos. Então, tudo isso, ele favorece a esse descuido que a gente está tratando aqui, o descuido com a humanização das políticas públicas. E tem mais, quando a gente fala em políticas públicas, não é apenas na questão direta da pessoa, né? Mas também do meio ambiente. Tem um relatório aí da Terra, de State Environment Atlas dos Estados Unidos, que ele diz o seguinte, que em meados desse século agora, mais de 15 milhões de pequenos seres e dados da flora e da fauna desaparecerão. Isso é uma coisa assustadora. São dados, são informações que a gente vai pegando ali para mostrar o grau de descuido em que esse sistema, esse modelo econômico impõe para as pessoas. Essa questão do meio ambiente, Alexandre, meio ambiente também faz parte dos direitos humanos, tá? Sim, sim. Faz parte muito dos direitos humanos. Sim, então, sim. você trouxe uma coisa muito importante aos 58 minutos de live. Parabéns. Obrigado. Então, eu gostaria que aqueles que estão nos assistindo, que compartilhem, se inscrevam, clique lá no sininho, e essa é uma de tantas outras que virão. São os diálogos emergenciais. Um forte abraço a todos, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Adolfo, e até o dia 7. Um grande abraço. Valeu, gente. Um abraço.